O Cristo, como indivíduo, é um filho de Deus como os demais, que se elevou à sagrada finalidade fazendo a evolução normal, isto é, cedendo ao processo evolutivo através dos mundos e das vidas, portanto implicitamente sujeito às condições que os fatores circunstanciais jamais deixam de impor. O Cristo, como Cristo planetário, é o seu diretor. 11 nota de rodapé. Jesus, à época da primeira edição desta obra, era o diretor planetário. Foi guindado a outros níveis hierárquicos como espírito deificante que é. Hoje está na direção planetária, conforme informação do divino autor desta obra, João Evangelista. Fim de nota. Pois, como todos os mundos têm o seu, a Terra não deixaria de ter, é aquele conhecido como Jesus. O Cristo, como funcionário encarnado ou Jesus encarnado, funcionou como derramador do Espírito sobre a carne, ou generalizador da revelação, tendo ainda testemunhado aquelas realidades que estão expressas no Código Imortal, documento poderoso em síntese, mandado distribuir na Terra pela mensageria divina ou ministério do Espírito Consolador. Tudo isso dá muito para falar no Cristo, porém, como o Cristo programa é que importa, eis que muitos teóricos do Cristo sentem-se por aqui apiados. A mente é fértil em capacidade imaginativa, o arcabouço histórico é poderoso, mas o coração permanece vazio, raquítico, faminto. Foi Solano quem me convidou a visitar um sábio homem, recém-vindo da carne e sujeito a tratamento. Fora católico praticante como poderia ter sido filiado a qualquer outra alcunhada escola religiosa, tendo passado a vida em ativos trabalhos de investigação, procurando a vida maior, o porquê da infinita vida relativa que se estende pelo cosmo infinito. Um grande naturalista, um meticuloso dissecador, anotador de termos técnicos, etc. Se todos os homens sábios ou ignorantes lembrassem de que há uma ordem moral nos fundamentos de todas as demais ordens, todos procurariam manter em dia a obrigação máxima, o sagrado respeito pela vida, a ponto de elevar esse respeito aos extremos da misericórdia. Entretanto, como em todos os departamentos de serviço, é possível que os trabalhadores se desvirtuem em nome da ciência e da arte, muitos erros e crimes são cometidos. E a lei de harmonia, uma vez ferida, reagirá no curso do espaço e do tempo, colhendo o faltoso nas malhas de acontecimentos para ele estranhos e dolorosos. A mania do complexo atrai as mentes novatas, assim como o gosto pela síntese coroa o pensamento dos espíritos mais evoluídos. Toda e qualquer investigação deveria partir, portanto, da premissa de que em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável, nada havendo que possa conferir ao Filho de Deus o direito de se julgar juiz de Deus, ou da chamada criação. O direito de evoluir, de procurar e de encontrar as causas determinantes para saber como tudo funciona, do micro ao macrocosmo, não é proibido por Deus, visto que seus filhos deverão normalmente crescer e participar da ordem divina como colaboradores do Pai Divino. Existe, porém, muita diferença entre empregar ou não devidamente o trabalho de investigação. Orgulhos e vaidades podem prejudicar o bom êxito, bem como a rudeza no trato para com seres vivos, pretextando austeridade científica. Nada deve ser encarado como apenas formal, quando se trata de manusear a vida, seja em que sentido for. A matéria inorgânica é uma, a orgânica é outra, e as centelhas espirituais são ainda mais respeitáveis. Antes de mais nada, os termos técnicos do homem ou as suas concepções sobre a vida não foram usados pelo emanador para manifestar de si mesmo a emanação. Portanto, ninguém lida com o que é emanado sem se comprometer perante as leis regentes da emanação.
e o nosso irmão dissecador, exagerado dissecador, além de ser apenas isso, porque a sua religião era sujeitar-se aos formalismos litúrgicos, ainda rompia em blasfêmias horripilantes por causa das dores que sofria. As cãibras o levaram aos fortes medicamentos e estes à intoxicação, e esta ao desencarne, e tudo ficaria por aí mesmo se o espírito fosse mortal. Por força das atenuantes foi recolhido a um local de tratamento, porém sofrendo ainda horríveis ataques cambrinos, e até a nossa visita o tratamento ordenado fora o passe magnético, o sedativo passe magnético, nada mais. Que fosse lendo os bons livros de nossa biblioteca, nas melhores horas, pois devia muitos sofrimentos que impusera a inocentes irmãozinhos a título de encontrar a vida maior no bojo das vidas infinitamente múltiplas. Há uma promessa do Senhor Deus onipresente, onisciente e onipotente no Velho Testamento sobre retirar da terra o espírito imundo e os animais daninhos, quando os homens se tornarem mansos e humildes. E nós, por aqui, chegamos a conhecer lições tremendas quando encaramos a vida e suas manifestações pelo prisma da ordem moral. De tal modo a vida é respeitável por aqui que podemos afirmar que o respeito que a ciência da Terra confere à vida é apenas formal e exterior, havendo quase nada de restrições em contrário. Portanto, a palavra da revelação fica de pé, de modo algum estando aqui alguém que pretenda julgá-la. E o quadro, naquele momento, era estarrecedor, porque as dores cambrinas interiores forçavam o sábio a caretas e trejeitos exteriores. Venham, venham, eu morro, morro. Solano informou pela 1000ª vez. Já morreu, mas como sabe, a morte é aparente. Raios, 1000 raios, 10.000 raios, 500.000... Solano ordenou colocar as mãos na cabeça do sábio, projetando sobre ele tudo quanto fosse possível dos eflúvios benéficos individuais, e dentro em pouco estava bem, estava livre, sorria e conversava muito. Foi então que Solano avisou: hoje, irmão, é um grande dia para você, vai ver coisas de si mesmo, de sua vida, findando as dores cambrinas. Por aqui é muito fácil rir ou chorar, porque a sensibilidade aumenta tremendamente. E quando ouviu dizer que ia sarar, assim como praguejava fácil, também facilmente começou a render graças a Deus, derramando copiosas lágrimas, pronunciando palavras de agradecimento. 3 servidores trouxeram um aparelho, colocaram-no ao lado do enfermo e logo mais ligaram-no à corrente elétrica. Nós fomos colocados ao redor com a incumbência de fornecer elementos fluídicos para as imagens que deviam ser refletidas no painel. Assim acontecendo, o sábio viu ele mesmo a fazer dissecações, torturantes e longas dissecações, observando os tremores, as repulsões, os desmaios, tudo aquilo que as torturantes dores causavam nos pobres animaizinhos. Havia nele um bem acentuado gozo por aquilo tudo, chegando a fazer tais experiências mais por sadismo do que mesmo por gosto e por finalidade científica. Ao término, cabisbaixo, murmurou: quanta tortura, meu Deus, causei aos pobrezinhos. Solano comandou: repitam o trabalho. E tudo começou de novo, porém com um acréscimo, que era penetrar mais nos fatos, pois os espíritos eram vistos sair dos corpos com a morte, depois dos tremendos sofrimentos. Eram coelhos, lebres, tatus, sapos, répteis, ratos, jacarezinhos, peixes, aves, etc. Todos tinham algo de essencial, de espiritual, que abandonava os respectivos corpos saindo alegremente, correndo, disparando, etc. O sábio tinha o rosto banhado em lágrimas quando fomos embora, deixando-o entregue aos pensamentos com a certeza de que não mais sofreria ataques de cãibra.
E como era de supor, Solano foi nos dizendo muito em termos doutrinários sobre a vida essencial e as realidades de Deus que não dependem de tecnologias humanas e da paz e da ventura que viremos a usufruir um dia quando soubermos colocar o amor acima de tudo, para jamais causarmos uma dor, seja em quem for, maior ou menor na escala evolutiva. Apesar das lições, comentei o fato de ser a lei muito rigorosa em suas cobranças, razão porque Solano lembrou-nos. As verdades doutrinárias fundamentais são sempre as mesmas, desde milênios, isto é, desde que foi sendo possível ministrá-las. Por exemplo, considerem o que ensinavam e ensinam as tradições hindus, às quais estamos profundamente ligados, nós do Brasil, em virtude da Atlântida. E por lá diziam e dizem que a verdade é cortante como o fio da navalha e que o verdadeiro por ela anda sem se cortar. Isso diz respeito à perfeição que o espírito deve atingir? Perguntei. Solano sorriu, dizendo após: sim, a perfeição que ainda está bem distante de nós, que ainda palmilhamos os rincões menos evoluídos da vida. Assim sendo, como viram e como veem em nós mesmos, a justiça divina não nos pede nada em sentido absoluto. Não temos a perfeição realizada e não sofremos pelo que ainda não temos de dívidas. A justiça divina, portanto, age em nós e para conosco relativamente, sendo forçoso dizer que é bem-aventurado quem conserva o menor resquício de boa vontade em suas obras, pois por esses resquícios virá a ter a sua dose de compensação. Então, ainda estamos ensaiando andar sobre o fio da navalha? Sim, respondeu ele, creio que andamos sobre largos trilhos, por hora, como exercício ou treinamento, para irmos aprendendo a andar sobre o fio da navalha, isto é, para vivermos segundo a reta suprema, que é a verdade que livra. Tudo, portanto, em caráter relativo, tanto os méritos como os débitos, e por conseguinte, o plano de paz e ventura em que nos encontramos, que virá a ser com os progressos contínuos de plena paz e de plena ventura, assim como nenhuma palavra humana pode interpretar. Quando chegamos ao departamento, havia um aviso para mim ordenando comparecer à sede da governadoria assim que os trabalhos permitissem, e a permissão veio de Solano, que me liberou por alguns minutos.